Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui trazemos ativos do Brasil e do exterior. No vídeo de hoje vamos falar do VISC-11. Você sabia que o VISC-11 não só tem potencial, como também tem um histórico de superar CDI e o IFIX? Hoje vamos explorar todos os resultados sobre esse fundo imobiliário e descobrir se ele é a melhor escolha para o seu portfólio ou não. Nesse vídeo vamos analisar o crescimento do fluxo de veículos, a queda na vacância, os resultados financeiros e muito mais. Fique até o final para entender os desafios e oportunidades desse fundo. E no final vou revelar a minha opinião sobre o VISC-11 e para você avaliar se ele vale a pena ou não. E se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Vamos começar então trazendo alguns dados operacionais dos shoppings que fazem parte do portfólio do VISC-11. Primeiro dado interessante, né? A gente tem aqui a comparação de vendas totais por metro quadrado. Em novembro de 24 em relação a novembro de 23, houve um crescimento de 4,3%, só que no acumulado no ano 0,6% somente. Mas se a gente considerar as participações atuais que o fundo detém, né, replicadas para o período de comparação anterior, as vendas por metro quadrado apresentam aí um crescimento de 10,4%. Então, é um resultado bem melhor, né, do que aparentemente temos no início, né, e constitui um ganho de venda de fato, uma vez que a venda superou a inflação oficial no período. Aqui temos outros detalhes, né? A gente comparando ali o mês de novembro, 3,8% de crescimento no aluguel das mesmas lojas, as vendas nas mesmas lojas, um crescimento de 6,2% e um aumento de 4,8% no fluxo de veículos. Portanto, o portfólio, desse ponto de vista, né, ele parece saudável, ele está apresentando aí crescimento ano após ano, né? A taxa de ocupação, em novembro de 23 era de 93,3%, o início de 24 houve uma queda aí significativa e 94,4% no fechamento ali de novembro. Então, comparando os mesmos meses, né, a gente tem aí um ganho de 1,1% na taxa de ocupação dos shoppings. E o resultado operacional líquido, né, um crescimento ali de NOI por caixa, né, por metro quadrado de 8,9%. Também um resultado interessante dentro das métricas operacionais dentro do portfólio do VISC-11. Trazendo agora os resultados, então, do fundo, né? Olhando o resultado no mês de dezembro, né? A gente está olhando o relatório mais atual, publicado agora em janeiro. São 28,6 milhões de receita, né, de resultados ali do shopping. O resultado financeiro, ele tem uma despesa financeira de 3,8 milhões no mês, então é uma despesa financeira bem significativa, né? E com isso o fundo teve ali um resultado total de 84 centavos, distribuindo 80 centavos. Ele tem ali um resultado acumulado não distribuído de 36 centavos, né? Fechamento aí do mês. O fundo ele já distribuiu ali em torno de R$ 1 por cota lá no início do ano passado, né, no primeiro semestre praticamente. Depois ele caiu de patamar e ficou ali nesse patamar dos 80 centavos por cota. Inclusive ele tem projetado essa distribuição ali entre 80 e 85 centavos por cota. Então ele já tem a perspectiva que ele não vai voltar naquele patamar de distribuição que a gente tinha há um ano atrás, né? Aqui temos o gráfico de inadimplência líquida do fundo, né? Comparando aí 2024, 2% no mês de novembro, né? A gente teve aí meses bem piores ali, principalmente em 2023. Vamos então trazer os maiores ativos do portfólio, começando pelo Prudent Shopping, Presidente Prudente em São Paulo, 31 mil metros quadrados. O VISC-11 possui 100% desse shopping e eles respondem por 13% do lucro operacional líquido do VISC-11.
O segundo maior, Porto Velho Shopping, Porto Velho, Rondônia, são 44 mil metros quadrados. O VISC-11 tem 49% do shopping, que responde aí por 9% do lucro operacional líquido do VISC-11. E temos o Campinas Shopping, na cidade de Campinas, interior de São Paulo, 36 mil metros quadrados. O VISC-11 possui 55% desse shopping e responde aí por 8% do resultado. Temos o Shopping Praia da Costa, em Vila Velha, Espírito Santo, 39 mil metros quadrados. O VISC-11 tem quase a totalidade do shopping e responde por 7% do resultado. E por fim, o Shopping Granja Viana, né, entre as maiores posições, em Cotia, São Paulo, são 30 mil metros quadrados. O VISC-11 tem 49% e o shopping responde por 7% do resultado total do VISC-11. Vamos falar então de liquidez e o histórico, né? Então temos uma presença diária em 100% dos pregões e um volume de 5,7 milhões negociados, esse último mês de fechamento do relatório. É um volume bastante expressivo e a gente vê aqui que já chegou a ter meses aí com 15 milhões e meio de negociação diária. Então é um fundo com uma boa liquidez, como os principais fundos de shopping da bolsa, né? Os maiores ali, de maiores patrimônios, têm uma liquidez aí semelhante. A rentabilidade, então temos essa tabela aqui, a rentabilidade líquida do fundo de 73,8%, o CDI líquido no período de 61%, o IFIX 40% e o Ibovespa 61,9%. Portanto, é um fundo que ele tem, mesmo com a queda que ele teve ali durante a pandemia, ele tem tido um resultado acima tanto de CDI, quanto IFIX, quanto IBOV, né? E a gente vê altos e baixos ali, né? Lógico, mas a gente, historicamente, né? Ele consegue ficar em um patamar bem superior aí dos principais indicadores. Lembrando que, logicamente, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Vamos agora falar dos piores ativos do portfólio. Então temos aqui o Center Shopping Rio, fica no Rio de Janeiro. O fundo tem 7,5% desse shopping de 15 mil metros quadrados e o resultado dele responde por 0,2% do VISC-11. Porque ele é um dos piores, né? Ele tem uma inadimplência de 39,9% e uma vacância de 16,8%. Então é um shopping na situação bastante complicada. O Shopping Cristal, em Curitiba, o fundo possui 17,5% dos 15 mil metros quadrados e também é responsável por 0,2% do resultado. Inadimplência de 3,2% e vacância de 26,5%. Então, temos aqui uma visão desse shopping. E o São Luís Shopping, em São Luís, no Maranhão, 56 mil metros quadrados, 6,2% são do VISC-11. Ele responde por 0,7% do resultado e uma inadimplência até negativa de menos 2,8%, mais uma vacância de 26,5% também. Então, esses são os três piores ativos. A gente somando ali, né, temos um resultado aí de 1,1% do portfólio do VISC-11, né? Não chega a ser um ponto de preocupação, né? Temos somente aí 1%, e vocês vão ver aqui um pouco mais para frente que o portfólio desse fundo é bastante grande, por isso é importante, né, ter a diversificação ali de investimento dentro do portfólio, né, em várias regiões, que mesmo tendo alguns ativos aí bem complicados, né, acaba afetando um pouco o resultado geral do fundo. E nesse mapa aqui temos a visão geral, então, do VISC-11, né? É um fundo que cresceu bastante, diversificou bastante, né, o seu portfólio. Temos ali, ó, só no estado de São Paulo, são 6 shoppings diferentes. No estado do Rio de Janeiro temos mais 7 shoppings, né? E em várias, praticamente todas as regiões do país, né, em vários estados, uma presença aí significativa. Então, ajuda a ter uma visão geral. O maior ativo, né, o Prudent Shop, ele responde por 12% do resultado somente, né? Então, o fato de ter um portfólio grande também ajuda, né, a ter um impacto reduzido ali, né?
Por estado, a gente tem São Paulo com 32% do resultado, 14% no Rio e 10% no Ceará. A administradora é a Ancar, 37%, Argo 20%, Soulmouse 10%. Então, temos um portfólio que é bastante diversificado e isso ajuda a dar uma certa segurança para o investidor também. Aqui chegamos ao ponto que eu considero o principal ponto de preocupação em relação ao VISC11, né? Que é o seu patrimônio. A gente olha ali, a imóveis ele tem 3,8 bi, tem 278 milhões em aplicações financeiras e obrigações de 564 milhões. Então, ele tem uma dívida que é relevante. A maior parte dela é indexada a IPCA mais 6,25, mas também temos IPCA mais 7,65, né? Então, temos aí uma dívida bastante atrelada à inflação e que tem respondido por aquele custo financeiro que vimos ali na demonstração de resultados do fundo. Além disso, né, temos ali um cronograma de obrigações. O ano de 2025 é um ano aí que tem um pagamento relevante de principal mais juros ali, né? Então temos aí 100 milhões de reais que devem ser pagos ali nessa dívida ao longo de todo o ano de 2025. Lógico, ele tem disponibilidade ali, 278 milhões, mas não deixa de ser ali uma obrigação que acaba consumindo aí parte também do resultado do fundo ao longo do tempo, né? Pagando aí uma quantidade de juros relevante. Trazendo então aqui o gráfico, né, temos ali 11,4% de dividend yield, aqui é a variação da cota, né? A gente já está pegando ali, né, no horizonte de 5 anos, né, pegando a queda significativa que teve ao longo do ano de 2020. Tivemos ali preço-valor patrimonial 0,75, rendimento médio de 88 centavos. Mas a gente percebe que a partir do momento que o fundo fez um patamar de dívida mais alto, ele buscou ali o pagamento em um patamar mais baixo de rendimentos mensais, e isso deve perdurar aí por algum tempo, uma vez ali que a dívida, até o fundo conseguir pagar uma parte relevante dessa dívida, né, ela vai consumir aí por meio de custo financeiro uma parte importante do resultado do fundo. Vamos comparar então o VISC11 com outros fundos de shopping da bolsa, né? O VISC11 ele tem um patrimônio significativo de 3,6 bi, perde apenas para o XPML11 de 6,5 bi, né? Que é o maior fundo de shopping da bolsa. Seu dividend yield está em linha com esses maiores, aí, na casa de 11 e pouco por cento. O seu preço-valor patrimonial está um pouco mais descontado do que os maiores, né? Chegando aí próximo ao MAL 11, né? Mesmo patamar. Ele teve um crescimento de 7% do dividend yield nos últimos 3 anos. É mais baixo do que todos os demais ali, os principais fundos de shopping. A liquidez dele é uma liquidez bem razoável, bem interessante, são 347 mil cotistas, e ele tem 7,6% em caixa, justamente aquele valor para fazer frente à dívida. E a sua taxa de administração, uma taxa de administração mais alta, isso também é um outro ponto contra aí, que pesa contra o VISC11. O histórico de investimento, quem investiu há 1 a 2 anos, apresentou aí um resultado não muito satisfatório. Um ano uma perda de 11% e 2 anos podemos considerar aí que praticamente empatou com a inflação. E finalmente vamos falar dos pontos positivos e negativos para investimento no VISC11. Do lado positivo tem um crescimento do fluxo de veículos e de vendas do portfólio do fundo, queda da vacância e aumento do lucro operacional líquido, resultado histórico melhor do que o CDI FIX, shoppings com alta inadimplência e vacância respondem por percentual pequeno do portfólio, então ele até tem os seus itens problemáticos do portfólio, mas respondem aí por um percentual muito baixo. E uma grande diversificação de ativos, né? Do lado negativo, o custo financeiro consome aí 13% do resultado dos shoppings. A queda de resultado e distribuição nos últimos meses também, né? A gente baixou o patamar de distribuição. Ele tem uma alta dívida e valor relevante a ser pago em 2025.
a taxa de administração em patamar mais elevado. Agora, uma opinião pessoal minha, se você pretende investir nesse ramo, além do VISC11, eu acho que faz sentido olhar também para o XPML11 e o HGBS11 e fazer uma comparação dos 3 maiores fundos, né, para ver qual que faz sentido ali, né, e comparar essas questões, sejam de dívida e portfólio, diversificação da carteira, né? Espero que tenha ajudado vocês. E vou aproveitar para deixar nossa playlist de fundos imobiliários. Lá você encontra diversos ativos. E fique à vontade também para curtir, compartilhar, comentar o que você achou desse vídeo. E se você não for inscrito, também deixarei o link aqui para você se inscrever em nosso canal.